No dia 29 de setembro de 82, uma menina chamada Mary Kellerman, de 12 anos, que morava em Illinois, tomou esse remédio, Tylenol, que a gente costuma tomar para dor de cabeça. E o que aconteceu? Ela morreu misteriosamente. Pouco tempo depois, um cara chamado Adam, também morador de Illinois, faleceu inesperadamente. Essas foram apenas as duas primeiras mortes dos assassinatos ainda não resolvidos envolvendo esse remédio. Durante 3 dias, 7 pessoas morreram na área de Chicagoland, em Illinois. No fim das contas, as autoridades descobriram que as pílulas continham cianeto de potássio. Enquanto repórteres e investigadores davam seus palpites sobre quem envenenou a medicação para a dor sem receita e como fez isso, os assassinatos permaneceram sem solução. Na manhã, por volta das 6 horas do dia 29 de setembro de 1982, uma menininha chamada Mary Kellerman, de 12 anos, reclamou com seus pais de dor de garganta e catarro. Os pais dela deram para ela esse remédio, o Tylenol, que normalmente é usado para dor de cabeça e febre. Mas infelizmente, às 7 da manhã, a garotinha morreu. Mais tarde, naquele mesmo dia, um homem chamado Adam Janos sofreu um ataque cardíaco depois de tomar um Tylenol também. Depois da morte de Mary e Adam, vários outros cidadãos de Illinois foram vítimas do remédio, embora ainda não soubessem a causa da morte na época. Morreram várias pessoas. Uma mulher que simplesmente apagou depois que tomou um Tylenol para passar a dor do seu pós-parto. Uma comissária de bordo que comprou Tylenol depois de uma dorzinha que sentiu após aterrissar no aeroporto. Depois desse tanto de gente morrer tendo associação com esse remédio, uma enfermeira chamada Ellen foi a primeira a fazer as conexões entre as mortes. Ela quebrou o protocolo da profissão e foi até a residência de uma família que tinha morrido quase toda por causa do remédio. Ela achou o frasco e contou os comprimidos. Ao contar, viu 6 cápsulas faltando e havia 3 pessoas mortas. A polícia foi então capaz de identificar que os comprimidos de Tylenol tinham sido misturados com cianeto de potássio, um poderoso composto químico altamente tóxico que causa uma morte rápida e discreta. Os recipientes tinham um cheiro de amêndoa, que é um sinal revelador do veneno. Em 8 de outubro de 1982, o The New York Times noticiou que uma carta manuscrita chegou à sede da Johnson & Johnson, criadora do Tylenol. A nota detalhava como era fácil e barato colocar cianeto nas cápsulas e comprimidos. E o autor insinuava que os assassinatos continuariam se ele não recebesse $1 milhão. A Johnson & Johnson notificou imediatamente as autoridades, que mais tarde descobriram a origem da carta. Em outubro de 83, cerca de 1 ano após os ataques, James Lewis foi condenado por extorsão e sentenciado a 20 anos. Ele ainda é suspeito dos assassinatos, mas nunca foi acusado por falta de provas. O principal suspeito era ele, James Lewis, um contador de Kansas City, que escreveu a nota de extorsão para Johnson & Johnson. Ele negou participação nos envenenamentos e a polícia não teve sucesso em suas tentativas de reunir evidências suficientes para prendê-lo. Ele continua sendo um dos envolvidos no caso e seu patrimônio foi revistado em 2009, quando a investigação foi retomada. Em 2000, um jornal fez um perfil detalhado de Lewis. Ele afirmava que era um prisioneiro político, apenas um bode expiatório, que não era ele que a polícia estava procurando de verdade.
Nos últimos anos da investigação, até mesmo um cara chamado Ted Kaczynski, também conhecido como Unabomber, foi considerado suspeito. Ted tinha um histórico grande de matar cidadãos aleatórios à proximidade da casa dos seus pais com envenenamentos. E uma foto suspeita muito borrada indicaram que ele poderia ser o responsável pelos crimes. Uma linha do tempo então foi criada pelos cyberdetetives, mostrando que ele provavelmente estava na área nessa época. As últimas declarações de Ted Kaczynski também podem ter feito referência à sua intenção de envenenar o Tylenol, quando ele afirmou o seguinte: imagine uma sociedade que sujeita as pessoas a condições que as tornem terrivelmente infelizes e depois lhes dá as drogas para acabar com sua infelicidade. Kaczynski não foi eliminado da lista de suspeitos. Em 2011, o FBI solicitou sua amostra de DNA, pois queria testá-la e comparar com os vestígios de DNA deixado nos frascos envenenados. Poucos dias após a morte da menininha Mary Kellerman, em 29 de setembro de 82, as autoridades e a mídia alertaram o público em massa sobre as pílulas potencialmente letais. Os policiais foram de porta em porta recolhendo frascos e comprimidos do analgésico de venda livre e dirigiram pelas ruas para alertar os moradores por meio de alto-falante. Embora esses esforços tenham ajudado localmente, eles acabaram por inspirar também uma série de criminosos imitadores. Em apenas um mês após os envenenamentos iniciais, o FDA e o FBI detectaram quase 270 casos diferentes de adulteração de medicamentos. Houve crimes de imitadores mesmo anos depois. Em 1986, os residentes de Seattle, Susan e Bruce, morreram de paracetamol misturado com cianeto. As autoridades descobriram que vários comprimidos em toda a área continham cianeto e outra investigação foi iniciada. Por fim, foi revelado que a própria filha de Bruce, Stella, tinha envenenado o medicamento em uma tentativa de receber o dinheiro de seu seguro de vida. A reação da Johnson & Johnson foi rápida. Eles comunicaram a situação à mídia e emitiram um recall em massa. Mais de 31 milhões de cartelas do remédio foram retiradas das prateleiras. Cápsulas contaminadas adicionais foram encontradas na área de Chicago, mas felizmente elas foram capturadas antes de serem consumidas. A subsidiária responsável pela fabricação do Tylenol, a McNeil Consumer Products, também se ofereceu para substituir os comprimidos que os consumidores haviam comprado. A Johnson & Johnson ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações que levassem à prisão do criminoso. A rapidez com que a Johnson & Johnson reagiu a essas tragédias é apontada como uma excelente forma de gestão de crises. O caso ainda é estudado em cursos de estratégia de comunicação. Para ajudar na reputação do produto então prejudicada, a empresa criou novas embalagens invioláveis, tanto para os recipientes quanto para os próprios comprimidos. A reputação da Johnson & Johnson disparou como resultado desses esforços. As vendas de Tylenol dispararam, tornando-o o analgésico de venda livre número 1 do mundo. Antes de 1983, adulterar um produto não era crime federal. Em 1983, o Congresso aprovou uma lei chamada The Tylenol Bill, que tornou crime federal a adulteração de produtos de consumo. Os investigadores acreditam que os comprimidos foram adulterados depois de chegarem às prateleiras das lojas. As pílulas foram fabricadas em diferentes fábricas e distribuídas em diferentes drogarias em Chicago.
A investigação inicial revelou que as pílulas estavam sendo alteradas criminalmente no nível da loja. Elas estavam sendo envenenadas na própria loja ou foram compradas, modificadas e depois devolvidas. Uma força-tarefa investigativa de 140 pessoas foi criada para lidar com esse caso. Em toda a investigação, 15.000 documentos foram reunidos e investigados, e 400 entrevistas foram realizadas. Apesar de uma investigação minuciosa, o mistério de quem colocou o veneno naquelas pílulas nunca foi resolvido. Até a próxima. Obrigado.